Bom dia. Pedi para vocês abrirem sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 17. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 17. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Uma das experiências mais legais que eu tenho vivido nesses últimos meses é a oportunidade de ensinar a Bíblia para as nossas crianças e pré-adolescentes. Nós estamos com uma classe todos os domingos aqui antes do culto e sou um dos professores para essas crianças que têm demonstrado interesse a batismo. Dizem que se você pode ensinar uma criança, você consegue ensinar a qualquer um. Se você consegue comunicar a sua mensagem a uma criança, você consegue comunicar a qualquer um. E eu, de certa forma, acredito nisso. O nível de atenção de uma criança, de uma concentração, é totalmente diferente do nosso, sua bagagem de conhecimento ou o seu interesse. Por exemplo, há umas 4 semanas atrás, eu estava explicando para eles acerca da criação. Estava mostrando como Deus se revela na criação e qual é o propósito dessa criação. E quando você acha que as crianças estão entendendo, estão acompanhando o seu raciocínio, uma delas levanta a mão e faz uma pergunta para você: pastor, e os dinossauros? Os dinossauros? Você tem que quase parar, fazer uma volta de 180 graus. Eu nem tinha parado para pensar de encaixar o dinossauro em Gênesis capítulo 1 e 2. Eu estou tentando mostrar para eles como Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes em Gênesis 1 e 2, mas eles estão preocupados em 3 tipos de dinossauros: o babysauro, o tiranossauro e o diplodocus. São crianças.
Eu tentei usar a ilustração de C.S. Lewis com eles, o livro O Sobrinho do Mago, e eu li o livro todo antes, falei, nossa, agora eu vou fazer uma introdução para chegar com eles naquele ponto central. Você sabe que a introdução deve simplesmente levar a gente àqueles pontos centrais na nossa comunicação. Quando de repente aparece o livro O Sobrinho do Mago, e de repente um levanta a mão e começa a falar, eu li esse livro. Eu sei que você leu o livro, mas deixa eu continuar aqui a introdução. Mas aí a outra levanta e não está satisfeita que o amiguinho leu o livro, daí a outra fala, não, eu não li só esse livro, mas eu li toda a série de Crônicas de Nárnia. E daqui a pouco a outra quer começar a falar como é o final da Crônica de Nárnia, e eles em poucos minutos se tornam experts em C.S. Lewis. E você não consegue mais sair da introdução. São crianças. Quando uma criança age como criança, é cômico, é engraçado. Mas quando um adulto age como uma criança, é trágico. Talvez vocês tenham esses momentos cômicos com as crianças que vocês têm, os filhos de vocês, aqueles filhos dos amigos de vocês, mas ao mesmo tempo talvez você já tenha experimentado esses momentos trágicos em que adultos estão se portando como crianças. Talvez você já teve que usar aquele termo para alguém, criancice, ou talvez usaram para você mesmo. É estranho, para não dizer inaceitável, que adultos se comportem como crianças. E é essa decepção e repreensão que o apóstolo Paulo tem nessa manhã, logo no verso 1 do capítulo 3, quando ele começa a falar, irmãos, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Algo na vida e na prática desses irmãos fez com que o apóstolo Paulo olhasse para eles e dissesse a eles, vocês estão agindo como uma criança. Por que Paulo está argumentando aqui dessa maneira? Você deve se lembrar que o argumento do apóstolo Paulo não começa aí no capítulo 3, ele tem argumentado desse problema da divisão da igreja desde o versículo 10 do capítulo 1. Aquele verso 12 é provavelmente ali o centro do argumento de Paulo, a crítica dele, então agora ele vem desenvolvendo um argumento até o final do capítulo 4. Vocês estão dizendo, lembra? Uns são de Paulo, outros são de Apolo, uns são de Cefas, outros são de Cristo. E nós vimos que isso faz parte do orgulho humano. É o eu querendo achar satisfação, é o eu querendo achar identidade no próximo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 31 do capítulo 1, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Como é que Paulo tem argumentado até aqui, ou refutado essa questão do orgulho nesses irmãos? Ele tem usado aí contradições ou antíteses no seu argumento. No capítulo 1, dos versos 17 e 18, nós temos aquela primeira contradição que nós vimos, a palavra de sabedoria e a mensagem da cruz. Depois, no verso 18, ele vai falar daqueles que estão sendo salvos e aqueles que perecem. Depois ele vai falar das coisas que são loucas, e Deus escolhe essas coisas que são loucas para envergonhar os sábios. No capítulo 2, como vocês viram na semana passada, ele também introduz o capítulo com uma antítese, mostrando que esse orgulho dos irmãos era contrário até à forma dele pregar. A minha pregação, diz Paulo, consiste em espírito de poder, não, a contradição, em linguagem persuasiva. No verso 6 do capítulo 2, ele vai falar que essa sabedoria, essa mensagem da cruz, alcançou os maduros. E maduros aqui, seguindo a contradição de Paulo, são todos os cristãos. Paulo não está falando desse maduro aqui no sentido de, entre os cristãos existem aqueles mais intelectualmente aí maduros, mas são cristãos, em contraponto com aqueles poderosos dessa era. E os versos 14 e 15 do capítulo 2, ele vai contrastar a pessoa natural para a pessoa espiritual. Paulo tem lidado com antíteses, Paulo está lidando com contradições, assim que ele tem argumentado, mostrando a esses irmãos, de que lado vocês estão quando vocês estão agindo assim? Então ele chega no capítulo 3. O capítulo 3, gente, ele tem sido alvo aí na história da igreja de má interpretação, assim como o capítulo 2. Vocês devem se lembrar que esse verso do capítulo 2, o verso 15, por exemplo, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, tem sido abusado em certos contextos constantemente. É o irmão que ele acha que ele está numa elite espiritual,
Ele acha que ele recebeu uma certa revelação, que ele está operando de maneira milagrosa, que ele faz certos tipos de profecia, e aí aquele outro irmão que está tentando olhar para a Bíblia e fala, não, peraí, será que biblicamente essa sua prática cristã, ela bate? Aí o irmão super espiritual vai citar o versículo 15 do capítulo 2. A pessoa espiritual julga todas as coisas e não pode ser julgada. Você é a pessoa natural. Tem sido constantemente abusada essa linguagem do capítulo 2 em certos meios. Enquanto Paulo no capítulo 2 quer humilhar todos os cristãos, mostrando a dependência que nós temos do Espírito. E para Paulo, pessoa espiritual são todos os cristãos que recebem a mensagem da cruz, em contraste com o homem natural, há aqueles que usam o capítulo 2 para se gabarem, fazem parte de uma elite espiritual e citam versos aqui fora de contexto. O capítulo 3 ele tem sido também fruto de má interpretação. E qual que é o problema que nós temos na interpretação do capítulo 3? Exatamente esse verso primeiro, acerca do crente carnal. Eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Nós temos aí pelo menos, que eu considero, duas má interpretações sobre esse versículo. A primeira, e eu vou explicar o versículo na maneira que a gente vai fazendo objeções sobre essas interpretações. A primeira são aqueles que vão dizer, não existe o crente carnal. Eu sei que está escrito aí no verso 1, mas eles vão dizer, não existe tal crente carnal. Por quê? Porque, Tiago, você tem que manter a antítese, você tem que manter a contradição. Se você está falando que existe o espiritual e o natural, ou você tem o crente, ou você tem o carnal. Não dá para ter as mesmas coisas. E você também não vê, dizem eles aí no verso 1, que Paulo está usando uma hipótese. É como há pessoas carnais. Ele não está chamando eles de carnais, dizem eles. Ele está simplesmente lançando aqui uma possibilidade. É como uma pessoa carnal. E mais, se vocês defenderem que existem crentes carnais, vocês estão dando aí uma carta branca, né? Uma carta aí na manga para esses irmãos que querem viver de qualquer jeito no meio da igreja. Não existe tal coisa de crente carnal, eles vão argumentar. Como é que a gente responde isso? É simples. Paulo começa no verso 1 chamando eles de irmãos. Olha aí o verso 1. Eu, porém, irmãos. E irmãos, para o apóstolo Paulo, ele está falando com cristãos. Por 3 vezes ele usou essa definição, né? essa maneira de se referir a eles como irmãos, no capítulo 1. E lembra que Paulo já tinha dito, irmãos, considere a vocação de vocês. Portanto, quando Paulo chama eles aqui de irmãos, Paulo está sim falando para crente. Mais do que isso, Paulo vai dizer que eles são como crianças em Cristo. Eles estão em Cristo. Eles não estão fora de Cristo. E para Paulo, de acordo com 1 Coríntios, estar em Cristo é ter Cristo como sabedoria, justiça, santidade e redenção, como ele disse no versículo 30 do capítulo 1. E essa hipótese que eles lançam, que é como a pessoas carnais, é só a gente ler o verso 2 no finalzinho. Olha aí na sua Bíblia o finalzinho do verso 2. Se no verso 1 ele diz como a pessoas carnais, no final do verso 2 ele vai dizer, porque vocês ainda são carnais. Opa, não é só como carnais, vocês ainda são carnais. Portanto, nós temos irmãos, eles estão em Cristo, e o apóstolo Paulo está dizendo que eles são carnais, e nós temos que entender o que ele está dizendo aqui. A segunda má interpretação que nós temos nesse versículo vai dizer que até pode ter um crente carnal, mas o crente carnal é aquele que creu em Jesus como Salvador, mas não como Senhor, como se isso fosse possível. Eu coloco aí uma foto que foi muito divulgada, isso é um folheto muito propagado em livros de teologia também, dessa má interpretação. Na primeira, aí nesse círculo, né, nesse primeiro, aí você tem o homem natural, aquele que não é cristão. Segundo o desenho, você tem o eu no trono. Ok. No meio, você tem o homem espiritual, que agora é o cristão. E o homem espiritual coloca Jesus no trono e ele está ali do lado. Mas aí, nesse entendimento aqui, vai dizer que o homem carnal também é cristão. Só que o homem está no trono e Jesus está do lado.
Como é que a gente refuta esse ensinamento? Como é que a gente diz que isso é uma má interpretação desse versículo? É simples. Toda conversão genuína tem Cristo Jesus no trono. Não existe um crente que não tem Jesus no trono. Paulo vai dizer, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, se você confessar que Ele vai estar no trono da sua vida, aí sim você será salvo. Atos vai dizer que Deus fez dele tanto Senhor como Cristo, e não cabe a nós separar. Não, eu aceitei Jesus como Salvador, mas Ele não reina na minha vida. Se Jesus não reina na sua vida, segundo o apóstolo Paulo, você não é salvo. Portanto, essa ideia de crente carnal, que é o crente que ele reina na vida, mas Cristo é Salvador, mas não é Senhor, é uma verdadeira bagunça, não é a interpretação correta desse versículo. Então, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo nesses 4 primeiros versos. E eu quero explicar, olhando aí exatamente para o texto, e o texto, para mim, ele explica de modo claro. Me acompanha aí, logo no verso 1, ele vai dizer: não pude dizer a vocês como pessoas espirituais, e sim pessoas carnais. O que significa, Paulo? Quem são esses carnais? Como crianças. Para o apóstolo Paulo, ele começa a dizer então que esses que são carnais são crianças. E por que são crianças, Paulo? O verso 3 diz para a gente. Porque eles estão vivendo e praticando no meio deles ciúmes e brigas. E é quando eles estão assim agindo como crianças, com ciúmes e brigas, que Paulo vai dizer tanto no verso 3 quanto no 4, que eles estão andando segundo os padrões humanos. Presta atenção. Sim, eles são regenerados, sim, eles estão em Cristo, eles têm a mente de Cristo, capítulo 2, mas há esses momentos na vida de alguns cristãos que eles agem como crianças, é uma pura criancice. Eles estão com brigas, com rixas no meio deles, e quando estão vivendo assim, Paulo está olhando e falando: olha, se vocês continuarem vivendo assim, será que vocês não estão vivendo como homens carnais? Não como se eles não tivessem salvação, mas será que esse jeito que vocês estão vivendo não contradiz a fé que vocês professam? Paulo está dizendo a eles que, embora eles sejam espirituais, a maneira que eles têm vivido tem refletido uma vida carnal. Por isso que eles são crianças. Crianças aqui moralmente falando e não intelectualmente. É a maneira de viver que está em jogo. O crente carnal, portanto, é um crente imaturo, infantil. Embora seja salvo, a maneira de viver não condiz com a fé que ele professa. E esse viver infantil é temporário e momentâneo. Por quê? Porque mais na frente, em 2 Coríntios capítulo 13, aqueles que ficariam na prática do pecado, aí Paulo vai pegar pesado. Examina a fé de vocês para ver se vocês são salvos. Não é essa linguagem que ele está aqui. Me parece que o que está aqui em jogo são crentes verdadeiros em Jesus, que às vezes têm esses momentos na vida que agem como crianças. E aí a maneira de Paulo chegar e argumentar com eles é falar: olha, vocês estão parecendo carnais, mas são crentes carnais. São crentes de verdade. Qual que é o problema desse crente carnal? O problema é que ele não cresce. No finalzinho do verso 1, ele vai falar que ele diz a eles como crianças. Aí no verso 2 ele diz: eu lhe dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem, olha só, nem ainda agora podem. O que Paulo está dizendo aqui? Eu estive com vocês 3 anos atrás, estive pregando para vocês todo o conselho de Deus, mas vocês não puderam se alimentar com comida sólida. O crente carnal, ele não cresce. Ele é uma criança. Faz 3 anos que Paulo esteve no meio deles, e por 3 anos ele permanece uma criança, permanece aqui nesse caso um crente carnal. Agora vale a gente lembrar, gente, que a motivação por trás das brigas e ciúmes, como nós vimos, é o orgulho. E por agirem assim como crianças, eles não estão crescendo. Portanto, a maneira para crescermos, ou a solução desse problema, para sairmos dessa criancice, não é o tempo da igreja. Eles estavam 3 anos na igreja. O que vai fazer o cristão verdadeiramente crescer é a humildade. É o que Tiago vai dizer em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes.
A diferença, portanto, entre o orgulhoso e o humilde não está no ouvir, ambos ouvem, mas o humilde consegue absorver o ensinamento da palavra, e uma vez que ele absorve, agora ele vai mudar a sua vida e vai viver de forma diferente. O orgulho impede os cristãos de crescerem. Eles podem estar 3, 10 anos na igreja, não é o tempo de igreja que faz um cristão amadurecer, é a humildade. Como é que Paulo vai tratar os imaturos na igreja? Ele vai fazer 2 perguntinhas para eles nos versos 3 e 4. Paulo quer levar eles à reflexão. Paulo chama eles a um arrependimento. Ele vai dizer, será que quando vocês têm brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Primeira pergunta. A segunda pergunta, ele vai dizer, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Paulo leva esses crentes imaturos à reflexão e ao arrependimento. Ele não se gaba como um crente espiritual, olhando para o crente carnal, dizendo, ele é simplesmente um crente carnal mesmo, ele não vai mudar. Não é assim que a gente trata o crente carnal ou a criança. A gente tem que chegar a eles e falar, será que a maneira de você estar vivendo condiz com o evangelho e a fé que você está aí professando? E por isso nós podemos afirmar, sim, que são crentes carnais. E isso não é uma carta na manga para o cara continuar vivendo na imoralidade. Paulo não está dando essa carta a eles. Paulo reconhece que há essa deficiência, mas ao mesmo tempo fala, vocês precisam mudar. Portanto, quando nós afirmamos no texto que existem sim crentes carnais, nós não estamos dizendo, continuem vivendo, Paulo aprovou os crentes carnais. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Ele está falando, será que vocês não vão mudar? Será que isso não mostra que vocês têm vivido segundo os padrões humanos? O primeiro ponto, portanto, de hoje é que o sectarismo revela essa espiritualidade infantil. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo com os crentes carnais. E aí eu vou para o meu segundo ponto. E Paulo agora vai usar uma metáfora para continuar o seu argumento. Ele vai usar a metáfora da lavoura, dos versos 5 a 9, se você olhar da sua Bíblia aí. É uma metáfora que o apóstolo vai introduzir para melhor elaborar o seu ponto. E Paulo vai dizer agora que o sectarismo não só revela uma espiritualidade infantil, mas o sectarismo também revela uma má compreensão acerca da liderança cristã. Por que Paulo vai usar da lavoura? Primeiro, porque seria um contexto ali comum a eles entenderiam essa linguagem de Paulo. E segundo, porque na cultura dos coríntios, eles estavam acostumados a exaltarem os homens. Lembra, na cidade de Corinto, os filósofos viriam ali o tempo todo, e eles teriam essa mania, essa prática de viver exaltando esses filósofos. Mas Paulo vai falar, não é assim dentro da igreja. Para de agir como criança. Dentro da igreja, a liderança cristã é diferente, é outra dinâmica, é outra natureza. Por isso, agora ele vai mostrar com um exemplo bem didático para crianças, o exemplo da lavoura. Qual é a primeira coisa que o apóstolo vai dizer? Está no verso 5, acerca da natureza da liderança cristã. Ele começa dizendo quem é Apolo e quem é Paulo. No original aí, no português, o melhor traduzido seria que é Apolo, que é Paulo. É como se Paulo estivesse desdenhando de si mesmo. Por que vocês estão me exaltando e exaltando Apolo? O que eu sou para isso? E aí ele vai dizer quem eles são. São servos. Nós temos o apóstolo Paulo, fundador da igreja, dizendo, somos servos. Não são senhores, não são patrões, não são coronéis da fé, não trabalham para controlar a vida dos fiéis, não são dominadores do povo, não usam da fé para impor medo e exigir prestação de serviço a si mesmos, são servos. Parece que Paulo tem aqui o ensinamento de Jesus em Marcos capítulo 10, verso 42 em diante, quando Jesus vira aos seus discípulos, fazendo uma comparação entre lideranças e diz, vocês sabem que aqueles que são considerados governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas Jesus diz no verso 43, não será assim entre vocês. Por que, Jesus? Verso 45,
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo começa a nos dizer que o ministério pastoral, que a liderança cristã dentro de uma igreja consiste em serviço, consiste em doação, consiste em correr riscos, consiste em estar vulnerável e, se necessário for, se sacrificar, como muitos pastores e líderes fizeram pelo seu povo na história da igreja. O maior exemplo que nós temos disso é em João capítulo 21, quando Jesus está conversando com Pedro, lembra? E por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, o Senhor me ama? Pedro vai responder: sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim. Pedro, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. Então, como prova do amor que você tem por mim, Pedro, vai apacentar minhas ovelhas. Mas o texto não termina aí. Tem os versos 18 e 19, quando Jesus vira, nesse contexto de pastoreio, Jesus vira a Pedro e diz: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Não é curioso que num contexto de pastoreio de ovelhas, Jesus introduz o assunto de morte? Jesus introduz o assunto de sacrifício? Será que o Cristo crucificado é somente uma mensagem que nós cremos e não um paradigma para o exercício da liderança cristã dentro da igreja? Que assim como aquele que merecia ser servido veio para servir, será que isso não é exemplo a todos aqueles que servem na liderança de uma igreja local? É curiosíssimo a maneira que Jesus lida aqui com Pedro, falando em pastoreio e sacrifício. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: decidimos dar-lhes não somente o evangelho. Paulo sabe que o papel do pastor é dar o evangelho, mas ele diz mais, mas também a nossa própria vida. E por que Paulo decidiu dar a própria vida a eles? Ele mesmo diz: porque vocês se tornaram muito amados para nós. Isso é liderar a igreja cristã. Ministério pastoral não é status, é serviço. Ministério pastoral não é ser servido, mas é servir e se doar. Paulo vai dizer: somos servos. Ele continua dizendo, não só que eles são servos, mas que eles têm dons diferentes dados por Deus. Olha o verso 5 aí. São servos por meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Em outras palavras, eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor quem deu esses dons diferentes a nós. Por que vocês vão exaltar em nós mesmos? O Senhor tem dado dons diferentes a nós. Um tem uma determinada função, outro tem determinada função, mas por que a glória a nós? É o Senhor quem tem concedido isso. O Senhor quem fez assim. E se vocês querem reclamar, eu adicionaria aqui aos Coríntios, vai reclamar com Deus dos dons que Ele tem nos dado. Paulo está dizendo, há uma diversidade no nosso meio, e essa diversidade deve ser aceita na liderança cristã. Por que vocês vão se gabar na gente? Ele diz mais, que eles são meros meios ou instrumentos para que o povo creia, no verso 5. São servos por meio de quem vocês creram. Vocês não devem, diz o apóstolo Paulo, colocar a fé em mim. Eu sou simplesmente um meio para que vocês creiam em Deus. Portanto, um pastor não deve trabalhar chamando atenção a si mesmo, mas para aquele que merece toda a nossa atenção. A liderança cristã deve reconhecer que ela é simplesmente um meio, um instrumento para que crentes creiam no Deus verdadeiro. Paulo vai dizer mais, vai dizer que eles são unidos. No verso 6, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Há uma diversidade aí. Mas no verso 8 ele vai dizer, ora, o que planta e o que rega são um. Em outras palavras, nós podemos ter dons diferentes, mas, Coríntios, por que essa segregação? Por que esse partidarismo? Eu não tenho nada contra Apolo, nem ele contra mim. Nós somos um, nós temos um só propósito. Diferentes dons, mas com um só propósito. E por último ele diz que eles são cooperadores de Deus. No verso 9 ele vai falar, porque nós somos cooperadores de Deus. Veja que Paulo não diz, nós somos cooperadores com Deus.
Não é que Paulo e Deus têm o mesmo trabalho na igreja local. Paulo jamais falaria isso. Paulo está aqui falando que ele é cooperador de Deus, é como se ele fosse um funcionário, um empregado dele. Deus faz um trabalho muito mais excelente do que eu, diz o apóstolo Paulo. Eu sou um funcionário dele. Eu estou a serviço dele, tanto eu quanto Apolo, nós somos mero cooperadores. Servos, diferentes dons, instrumentos, unidos e cooperadores. E a pergunta que fica é: por que vocês vão se gloriar em nós? Por que isso? Mas a gente vai perder o fio da meada aqui nesses 5 versos, se nós não prestarmos atenção numa coisa. Por 5 vezes, Paulo usa o nome de Deus em 5 versos. Ele está nos direcionando a um foco aqui. No verso 6, ele diz: o crescimento veio de Deus. No verso 7, ele diz: um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. No verso 9, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. 5 vezes em 5 versos, Paulo usa o nome de Deus. Por que Paulo faz isso? Para mostrar a soberania e a supremacia de Deus na igreja local. Ele deve ser o centro das nossas atenções, não homens. É Ele quem tem nos concedido dons. É Ele quem tem dado o crescimento. E quando Deus é negligenciado, um outro Deus aparece, o homem. Mas quando Deus é aplaudido, quando Deus é visto e quando Deus é conhecido, o homem se humilha. Portanto, para uma igreja orgulhosa, o apóstolo Paulo tem que apresentar Deus perante a face deles. E Trindade, aqui é um apelo sincero a vocês. Essa é a melhor notícia que vocês podem ouvir. Que vocês não são lavoura do Tiago, vocês não são lavoura do Franklin, vocês são lavoura de Deus. Tiago vai passar, Franklin vai passar, Tiago vai errar e Franklin vai errar, mas Deus vai continuar crescendo vocês, vai continuar dando frutos que nós não podemos produzir, a saber, as conversões verdadeiras, as mudanças verdadeiras que precisam acontecer na nossa vida. Nós somos lavoura de Deus. É Deus quem está trabalhando no nosso meio. Não há razão para exaltar homem dentro da igreja cristã. É Deus quem Paulo tenta direcionar o foco dessa igreja. Nós temos uma segunda metáfora, dos versos 9 a 15. E agora Paulo sai aí da metáfora da lavoura, e Paulo vai agora para a metáfora do edifício. E o ponto de Paulo é que o sectarismo agora revela uma má compreensão não só acerca da liderança, mas da própria natureza da igreja. É como se vocês não só entenderam ou má compreenderam o que é a liderança dentro da igreja, mas vocês não entenderam ainda o que é a igreja. Por isso que há tanta exaltação no meio de vocês. Olha o verso 9, como Paulo introduz aí a nova metáfora. Ele vai dizer no finalzinho: vocês são lavoura de Deus, e aí ele encerra o pensamento. E agora ele inicia uma nova metáfora: e edifício de Deus. Então lembra, a metáfora da lavoura, a ênfase está na liderança cristã. A metáfora agora do edifício está na qualidade da edificação da igreja, na própria natureza da igreja. Quando Paulo está falando de edifício, aí provavelmente ele tem o templo de Salomão em mente. Nós temos aí no verso 12 alguns tipos de materiais que ele cita, por exemplo, ouro, prata e pedras preciosas, que seriam usados para o templo de Salomão. E no verso 17 ele diz acerca do santuário de Deus, uma palavrinha santuário também para se referir ao templo. Parece que Paulo está agora se referindo aos coríntios aqui com o templo de Salomão, aquela beleza daquele templo, toda aquela glória do templo. Ele está dizendo agora que eles são o edifício de Deus. Bom, se é edifício de Deus, a pergunta que a gente tem que fazer é: como é que Deus quer que o seu edifício seja edificado? E aí Paulo começa dizendo: nós precisamos começar pelo fundamento certo. O edifício de Deus precisa ter o fundamento certo, versos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, aí presta atenção,
além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja não é o Papa, o fundamento da igreja não é o pastor, o fundamento da igreja não é o missionário, não é a liderança, não é a personalidade, não é o programa, não são as células, não é o estilo de música que sustenta uma igreja, que dá base a ela, que permita com que ela não se abale em todos os tempos. O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho. É a palavra da cruz, como ele diz em 1,18. É o Cristo crucificado em 1,23. É aquela mensagem que ele vai dizer no capítulo 2 que estava oculta, mas foi pré-determinada por Deus para a nossa glória. É essa mensagem que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tinha penetrado em coração humano, mas agora pelo Espírito de Deus essa palavra penetrou os corações humanos, e é por isso que essa igreja estava de pé ali em Corinto. Nós precisamos começar pelo fundamento certo. Não há igreja cristã verdadeira se não tem o fundamento certo, que é a mensagem do Evangelho. É isso que dá a base dessa estrutura, Paulo está dizendo. Mas não basta ter o fundamento certo. Nós precisamos agora edificar com materiais certos. Olha o verso 12, é isso que ele vai dizer. Se alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus e o seu Evangelho, ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeiro, feno ou palha. Paulo tem aí dois grupos de materiais. Aqueles que duram no fogo, o ouro, a prata e as pedras preciosas, e aqueles que são facilmente consumidos, madeira, feno ou palha. O que Paulo está dizendo é que agora não só o fundamento deve ser o Evangelho de Jesus, mas tudo aquilo que rege a vida da igreja cristã. Toda a vida da igreja agora, tudo que vai ser construído sobre esse fundamento, deve estar de acordo com o fundamento. Deve ser ouro, prata e pedras preciosas. Não basta só no trabalho da plantação estar ali o Evangelho. Toda a perspectiva de ministério dessa igreja agora deve ser fundamentada sobre esse fundamento do Evangelho. Paulo tem essa preocupação com a qualidade constante da vida da igreja. É possível termos um trabalho de plantação saudável, baseada no Evangelho, com conversões e frutos genuínos, mesmo assim a igreja se perder conforme o tempo. Você já viu igrejas assim? Em que vocês falam, nossa, eles começaram tão bem, mas estão terminando tão mal. Começaram com o fundamento do Evangelho, mas agora pessoas entraram no meio da igreja, aqueles que ensinam, inclusive, e começa a botar um outro tipo de material que não tem mais a ver com o fundamento da igreja, e agora essa igreja está prejudicada. Se a igreja está sendo edificada, gente, com grande medida em personalidade, em oratória, em pensamento positivo, em habilidades administrativas, em experiências emocionais, mas sem a proclamação de Jesus Cristo e este crucificado, nós podemos até ter muita gente no templo, mas poucos convertidos. Pessoas podem se sentir aqui úteis na igreja, podem vir à adoração coletiva, podem servir nas comissões e na escola dominical, mas ainda assim não conhecer o Senhor. Portanto, a orientação de Paulo permanece: cada um veja como edifica. Cada departamento e ministério da igreja deve ser edificado de acordo com o fundamento da igreja, a saber, o Evangelho. Não só o fundamento correto, não só os materiais corretos, mas a perspectiva correta, agora diz Paulo, verso 13. Qual perspectiva que Paulo quer que a gente tenha no serviço da igreja local? Perspectiva que o Senhor Jesus vai voltar. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse que Paulo está falando aqui? O dia que o Senhor Jesus vai voltar. Ele já tinha dito isso em Coríntios, capítulo 1, verso 8. Vocês ficarão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse dia que Jesus vai voltar. E Paulo está falando, olha, sirva na igreja local com essa perspectiva. É a Ele que vocês devem prestar conta. Nesse dia que Jesus vai voltar, toda obra vai ser manifesta. Nós podemos até enganar muita gente na igreja.
Aos nossos olhos, é difícil a gente saber se há ouro, prata, pedra preciosa, feno ou madeira. Às vezes a gente não entende que tipo de material que está sendo usado, mas há de chegar um dia que toda obra será revelada. Quanto isso não enche o nosso coração de temor quando estamos falando de igreja local? Tudo o que estamos fazendo, Paulo diz, deve ser feito para agradar o Senhor, com a consciência de que um dia o nosso trabalho público se tornará manifesto. É a Ele que nós prestaremos conta. Ele diz mais, no verso 14, ele diz que aqueles que trabalharem ou edificarem a igreja com ouro, prata e pedras preciosas, vão receber recompensa. E são versos como esse aí, o verso 14, da onde a gente tira a ideia de galardão, de premiação. Paulo vai dizer no verso 14, se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, se continuar trabalhando de maneira correta, diz Paulo, esse receberá recompensa. Sim, há uma certa recompensa para aqueles que estão trabalhando fielmente na igreja, eles receberão algo que nós não sabemos da parte de Deus. Que fique bem claro que Paulo não está trabalhando aqui com a teologia do mérito, de eu vou trabalhar aqui para ver se eu recebo algo de Deus. Paulo já diz que ele só trabalha pela graça que alcançou ele, o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz ele, é agora que eu lanço o fundamento. Ele parte para trabalhar na igreja pela perspectiva e o alcance da graça na sua própria vida. Mas mesmo assim, diz o apóstolo, mesmo pela graça que nos alcançou, mesmo através do nosso trabalho, nós receberemos recompensa. Mas ele diz mais, não só recompensa, mas também prejuízo, no verso 15. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. E é desse verso 15 aí que os católicos tiram toda a sua doutrina de um único verso para o purgatório. E não tem nada a ver com purgatório esse verso. Paulo está falando não de pessoa se queimar, está falando da obra que vai se queimar. A ideia de Paulo é a mesma. Há de chegar um dia que a obra de todos que estão na igreja local e serve o Senhor será manifesta. Nós não sabemos, não temos mais informações em detalhes como isso vai acontecer, mas a obra vai ser manifesta, vai ser exposta. E há aquela obra que não vai servir para nada, que vai se queimar. Não o ser humano que está sendo queimado aqui, é a obra, não é purgatório que está sendo ensinado. Tanto é que Paulo diz, mesmo que a obra dele se queime, por não ter edificado a igreja de maneira correta, ele mesmo será salvo, como que através do fogo. E qual que é o apelo de Paulo? Como é que Paulo termina ou conclui parcialmente o seu argumento aí nesse capítulo 3? Ele termina nos versos 16 e 17. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. No verso 16 aí, Paulo vai dizer que nós somos santuários de Deus, e a ideia aqui não é a mesma ideia de 1 Coríntios capítulo 6, que eu sozinho sou o templo. Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios 6. A ideia aqui é que quando o povo de Deus está reunido como corpo, nós somos o santuário de Deus. Portanto, aqui é o cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 40, 48, acerca do templo, que a glória de Deus estaria no meio dele. Paulo está falando que quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo de Deus se faz presente e habita em nós. Isso é maravilhoso de pensar, isso nos motiva a trabalharmos com zelo na obra de Deus. Mas no verso 17, ele faz aí a sua grande observação e exortação. Se alguém destruir o santuário de Deus, veja que ele não está mais falando de cooperadores, de líderes, ele está falando se alguém, se qualquer um no meio da igreja, insistentemente, de maneira obstinada, orgulhosa, quiser destruir a igreja, Deus o destruirá. Se alguém quer permanecer com brigas, divisões no meio da igreja, tirar o foco do evangelho,
continuar focado em aplauso, aprovação, sabedoria do mundo, Deus o destruirá. Veja que Paulo tem chamado esses crentes primeiro a um arrependimento, mas há aqueles no meio da igreja que não se arrependem, e esses nunca foram salvos de verdade. Por isso que Paulo pode dizer a eles: vocês que continuam fazendo assim, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós não podemos brincar de igreja local. Igreja local é coisa séria. Sectarismo revela uma espiritualidade infantil. O sectarismo revela uma má compreensão acerca da liderança cristã. E o sectarismo revela uma má compreensão acerca da natureza da igreja. Como é que nós podemos concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para nós? Em primeiro lugar, irmãos, que a gente deixe de ser crianças, que possamos ser homens e mulheres humildes. De um lado, sim, nós crucificamos a nossa carne, Paulo vai dizer em Gálatas 5:24. De outro lado, ele vai dizer: continuem vivendo pelo Espírito. Parem de satisfazer os desejos da carne de vocês. Se humilhem para que vocês cresçam. Deixemos de exaltar homens na igreja, mas que possamos sempre exaltar Deus e Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Que possamos dar toda a nossa vida para edificar a vida da igreja cristã e não para destruí-la. Eu termino no verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém. Vamos orar. Senhor, nessa manhã fomos lembrados de que o Senhor tem trabalhado no nosso meio. Somos a sua lavoura. Graças a Deus por isso. Obrigado porque reconhecemos que tudo o que tem acontecido aqui, no contexto da nossa igreja aqui da Trindade, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória e todo o louvor. É o Senhor quem nos atraiu a Ti, é o Senhor quem despertou interesse no nosso coração para estarmos aqui congregando o Seu nome, congregando com irmãos e louvando o Seu nome. Reconhecemos que toda boa dádiva, toda obra que tem acontecido no nosso meio vem do Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Reconhecemos o poder do Evangelho. Reconhecemos que através da palavra pregada de modo simples, o Senhor tem abençoado o Teu povo. A Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, que possamos aprender hoje com a exortação de Paulo para focarmos no Senhor e em Jesus Cristo. Pedimos perdão por esse tempo que temos vivido, às vezes como crianças, com rixas, brigas, ciúmes, contendas, vivendo como carnais. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que através da Tua palavra e do Teu Espírito, o Senhor use esses meios para nos fazer crescer. Amadureça e amadurece a igreja da Trindade, nós te pedimos. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com a igreja da Trindade, com todo o povo de Deus reunido, hoje e sempre. Amém e amém.